Olá, meninos e meninas, tudo bem? Boa noite, né? Não, na verdade, quando você grava vídeo, diz que não pode, né? Falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque é atemporal, nunca você sabe quando é que vocês estão assistindo. Estou aqui, né, com uma camiseta que traz boas lembranças, né, do período pré-pandemia, quando a gente podia viajar, né? Num dos bons passeios que eu fiz lá em Florianópolis, a Praia das Canas. Nossa, toda vez que eu vou falar, eu esqueço Canasvieiras. Lugar bastante legal. Florianópolis que tem uma história bastante legal. Para quem gosta da história do Brasil, a questão da ocupação dos açorianos, né? É uma história bastante peculiar, certo? Mas não é para falar da história de Florianópolis que eu aqui estou. Na verdade, eu estou aqui para conversar com vocês do nossa primeira aula de história propriamente dita desse ano de 2022, que foi a aula sobre imperialismo, né? E aí nessa aula, que aconteceu hoje, dia 28 de janeiro, né? Teve até uma sala lá que eu errei, eu coloquei 28 de fevereiro no carnaval, né? 28 de janeiro. O que a gente colocou ali? A minha primeira preocupação, e aí eu vou repetir com vocês aqui, foi a questão da sintonia tempo, o que eu chamei de sessão sintonizando, né? Eu sei que vocês vão ficar meio sem paciência ao longo do ano, porque eu vou repetir essa questão do sintonizando várias vezes, mas, moçada, é fundamental. Não dá para eu falar de história sem imaginar algumas cenas, pelo menos alguns lampejos de cenas, do que é que eu estou enxergando naquele contexto. Se eu consigo fazer isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, ali eu estou, portanto, o nosso assunto é imperialismo, que eu posso chamar também de neocolonialismo, né? O material de vocês prefere usar mais imperialismo, mas tudo bem. Em termos de tempo, nós estamos na segunda metade do século XIX. Eu alertei que alguns alunos podem, não se sintam incomodados. Gente, aquela questão é a seguinte, não tem essa parada de que eu estou na terceira série do ensino médio, portanto tem coisa que eu tenho que saber. Não tem isso. Já cansei de falar. Se eu esqueci, por exemplo, como é que é contagem de séculos, levanta a mão e pergunta. Entendeu? A questão é essa, não tem essa, porque às vezes a gente tem um pouco isso, né? Na terceira série do ensino médio, a gente fala terceiro ano, mas o certo é terceira série, tá? Do ensino médio. Eu não posso não saber contagem de séculos, eu não posso não saber algarismo romano. Mano, não sabe, pergunta. De boa. E hoje você também tem, né, aí Então, se você tá com dúvida, uma sugestão que eu faço, procura aí, contagem dos séculos e tal. Então, o final do século XIX é de 1801 a 1900. Se eu estou falando que é final do XIX, portanto, é ali por volta de 1860, 70 e tal. Local. O imperialismo vai envolver alguns ambientes que a gente conhece um pouco mais, que é a Europa Ocidental. Eu destaquei aí França, Alemanha, né, Inglaterra, Itália, Bélgica e tal, né, que são ambientes que vocês conhecem. Quantos e quantos filmes, quantas e quantas séries, né? Quantos e quantos livros, né? Quantas reportagens aí que a gente assiste que aparecem imagens desses países desde sempre que, né, a gente vê, então não é nada desconhecido de vocês. E também um pouco andando ali para a África, pela Ásia, um pouco menos pela Oceania, tá? A Oceania, para quem não sabe, é o continente onde estão a Austrália, a Nova Zelândia, etc e tal. Mas, basicamente, se fala mais de África e um pouco menos de Ásia, tá? Quando você vai falar do imperialismo. Beleza. Depois, o que a gente fez? A gente passou para a parte do chamado contexto. Ou seja, o que eu trouxe, até usei a metáfora da cápsula, né, da máquina do tempo. Se eu tivesse a capacidade de entrar naquele momento histórico, o que eu estou enxergando ali? Né? Eu estou enxergando uma sociedade em processo de industrialização. Né? A industrialização, que num primeiro momento tinha sido um fenômeno exclusivamente inglês,
Portanto, a indústria é algo que surge em 1750 ou 60 mais ou menos. Até 1850 ela rola só na Inglaterra. Então a Inglaterra nada de braçada. Ou seja, todas as matérias-primas, os mercados consumidores, locais para aplicação de capitais, excedente populacional, tudo a Inglaterra tem só à sua disposição. O problema é que a partir de 1850 principalmente, acabou a mamata da Inglaterra. Por quê? Porque a industrialização passa a ser um processo que vai se estender para outros países, ou seja, a França passa a ter fábricas, a Bélgica passa a ter fábricas, a Alemanha, a Itália, inclusive porque ali nesse final do século XIX tem um processo que é uma coisa que vocês estudaram no passado. A Alemanha se forma como país ali, que era um país que nem sequer existia. A Alemanha se forma em 1870, 71, melhor dizendo, né? A Itália era um país também que não existia, ela se forma em 1870. Então a Alemanha é 71, a Itália 70. São países que se formam em termos de Estado Nacional meio século depois que o Brasil, né? O Brasil esse ano completa 200 anos de independência. A Alemanha está completando 149 anos. Então são países que vão aparecer ali e rapidamente vão se industrializar e tal. O que acontece? Não há matérias-primas, mercados consumidores, locais para aplicação de capitais e para envio de excedentes populacionais, porque eu expliquei para vocês que não tem emprego para todo mundo. Então você vai ter a formação aí de um excedente populacional, desempregados, que os europeus querem mandar para fora. Não tem para todo mundo na Europa, então eles vão procurar fora, né? Esse fora vai ser onde? Esse fora vai ser numa nova onda de dominação, né? Eu falo nova porque não era a primeira vez que eles iam na África e na Ásia. Eles já tinham ido na época das caravelas, na época das navegações, na época do descobrimento do Brasil, né? Lembra que antes de chegar ao Brasil, eles passaram pela África, né? Não foi uma das teorias da chegada dos portugueses ao Brasil? Não foi que o Pedro Álvares Cabral estava lá com as suas caravelas e tal? E aí faltou vento e ele faz um deslocamento para oeste e chega às terras brasileiras? Então já não era a primeira vez que os países europeus resolvem, então, fazer uma dominação, né, de territórios africanos e asiáticos. Beleza? Tranquilo? Agora é outro contexto, né? Eles não querem especiarias, eles não querem escravos, agora eles querem isso, que são as demandas industriais, né? Matérias-primas, mercados consumidores, etc e tal. Chamei a atenção de vocês por o fato do seguinte: para evitar um conflito, eles fizeram uma divisão entre si, entre esses países. Houve algumas conferências, uma muito importante é a Conferência de Berlim, de 1884-85, onde há uma divisão. Eu até contei a história lá do bolo, das bandeirinhas e tal, onde boa parte do norte da África fica com a França, boa parte do sul da África fica com a Inglaterra. A gente até deu exemplo de que Marrocos, por exemplo, é o país que fala francês, né? Você pega a seleção francesa de futebol, tem muitos jogadores negros que vêm exatamente dessas antigas colônias, né? A África do Sul, a gente sabe, né, que é um país de língua inglesa, muita gente faz intercâmbio na África do Sul, inclusive, né? Lá eles usam a mão inglesa de trânsito, aquela mão invertida, né? Os bancos do motorista, do passageiro também trocados e tal. Então tem isso, e depois os territórios menores ficaram com os países que naquele momento eram mais fracos, que é o caso da Alemanha, da Bélgica, da Itália e tal. Então é isso aí, tá? Eu ressaltei a importância que você saiba a linha do tempo. Então, se você puder construir uma linha do tempo, é uma coisa super positiva. Se você quiser construir uma linha do tempo e me mostrar depois e tal, porque a linha do tempo, a ideia não é você entupir de informações, senão ela te atrapalha. É mais assim, você saber posicionar para a história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, tá? E aí colocar
né, os fatos que fazem a passagem de um período para o outro, e pelo menos assim, umas 3, 4 informações importantes de cada período, que são as características fundamentais, tá? Isso é tranquilo, você tem vários modelos de linha do tempo, de repente você não quer fazer, porque quando você faz, né, aí você pega evidentemente uma folha sulfite no modo paisagem, né? Você memoriza melhor, porque você pode, por exemplo, inclusive ao longo do tempo, você pode acrescentar alguma coisa, mas há muitas linhas do tempo muito boas disponíveis na internet que você poderia imprimir, né? Mas eu, se fosse vocês, eu faria a minha própria, tá bom? Então, por hora é isso, né? Foi onde a gente caminhou. Em algumas turmas eu cheguei na parte das justificativas aí do imperialismo, que é a questão do fardo do homem branco, o darwinismo social e a discussão do racismo no Brasil, mas como isso não foi tratado em todas as salas, eu não vou tratar no vídeo de hoje, tá bom? Um abraço para vocês, boa semana, precisando, chama no Zap, chama no Direct, chama no Messenger, tá? Ou comenta aqui no vídeo também, beleza? Um abração para vocês, fiquem todos bem.